Sabe, eu nasci em uma família católica. Família, sou muito cristã na minha crença, sabe? Então, eu realmente acredito nisso. Acredito piamente nisso. Então, a Bíblia Etíope é uma Bíblia cristã. Contém os evangelhos. Defende vida, morte e ressurreição de nossos Senhor Jesus Cristo. E se tudo o que você sabe sobre o sagrado fosse verdade? A história é apenas uma versão selecionada de algo muito maior? Uma história, certa vez, moldados por textos que descrevem anjos, descendo do céu, proibido, conhecimento sendo compartilhado, e a humanidade, compreensão do ser divino, reescrito. Um desses textos é o livro de Enoque. E durante séculos, não foi apenas isso que aconteceu. Desaparecer. Foi filtrado do história que te contaram. Então, a pergunta é simples. Quem decidiu que você não leria? Porque o livro de Enoque não é uma exceção. Faz parte de um padrão mais amplo. Dezenas de escritos antigos já existiram. Evangelhos, visões, revelações. Alguns sobreviveram. Muitos foram removidos, outros se perderam. O oficial, a explicação é sempre a mesma. Canon, tradição, consenso, mas por trás dessas palavras existe algo mais silencioso. Realidade, poder que molda a crença. Sim, até mesmo cineastas modernos como Mel Gibson continua a explorar esses mesmos temas. Tensões entre fé, história e narrativa oculta. Porque quando você controla o texto, você controla perguntas que as pessoas sequer têm permissão para fazer. Perguntar. E a verdadeira questão ainda é aberto. O que foi removido e por quê? Perdido. Textos bíblicos. Vamos começar com algo que talvez você ficará surpreso. Não existe uma única Bíblia. Nunca houve. Se você cresceu protestante, sua Bíblia tem 66 livros. Se você cresceu católico, tem 73. Se você é ortodoxo oriental, talvez tenha 76 ou mais. E se por acaso você for etíope ortodoxo, sua Bíblia tem 81 livros. 81. Isso é 15 livros a mais do que a versão que a maioria dos cristãos ocidentais considera completo. A Bíblia etíope pode se estender até 88 livros, dependendo de como os textos estão agrupados. Entenda isso. Se você for ao Tawahida Ortodoxo Etíope, igreja, reflita sobre isso por um instante. Não estamos falando de algo obscuro. Culto adicionando fanfics à parte de trás de seu livro sagrado. A Igreja Ortodoxa Etíope. A igreja é uma das mais antigas denominações cristãs, instituições no planeta. Suas raízes remontam ao primeiro século. Eles praticavam o cristianismo antes. A maior parte da Europa já tinha ouvido falar do nome. Jesus, o primeiro reino etíope, foi fundado no final do primeiro século. Axum também é um local sagrado para os cristãos. E sua Bíblia, seu cânone, inclui textos que o resto do o mundo decidiu descartar. Textos como Jubileias, que reconta as histórias de Gênesis com uma abordagem completamente diferente. Sistema de calendário e uma forte ênfase em seres angelicais. Textos como a Ascensão, de Isaías, que descreve o profeta. A jornada visionária de Isaías, através de 7 céus. E sim, o livro de Enoque. O mesmo livro que o resto do cristianismo, rejeitado. Na Etiópia, nunca saiu. Faz parte das escrituras deles há quase 2000 anos. E o etíope. A Bíblia não é uma colcha de retalhos. Coleção de adições questionáveis. Esses livros foram preservados em Gais, língua semítica antiga, em manuscritos, que são anteriores a muitas cópias europeias do Bíblia padrão. Cristãos etíopes não adicionaram esses livros tardiamente. Eles mantiveram desde o início. O que significa que a verdadeira questão não é porque a Etiópia tem livros extras. A questão é por quê? Todo mundo removeu? Então aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e diferente. Igrejas têm Bíblias diferentes, então quem está certo? Quem tem a versão verdadeira? E quem tomou a decisão de cortar certos recursos? Livros? Porque alguém fez. Alguém em algum momento da história.
traçou-se uma linha e disse: este livro está aqui. Este livro é fora. E essa linha não foi traçada por Deus. Foi desenhado por homens. Homens poderosos. Homens com segundas intenções. Mas antes de chegarmos para eles, precisamos falar sobre o que foi. Na verdade, nesses livros que faltam. Porque quando você os lê, quando você realmente sente-se e leia os textos que foram removidos, você começa a entender o porquê. Eles eram considerados muito ameaçadores. Livro que eles não queriam que você lesse. O livro de Enoque não se parece com nada mais. Na literatura bíblica, é estranho, é cósmico, é perturbador. E lê-se menos como um texto religioso e mais parecido com o roteiro de uma ciência. Filme de ficção, escrito há 3 séculos antes de Cristo. O livro começa com um grupo de anjos chamados vigilantes. Essas não são as suaves melodias de harpa, anjos que você vê em pinturas da Renascença. Esses são seres celestiais poderosos, designados para zelar pela humanidade, para observar, não interferir. Mas eles interferem. Interferir. Eles veem mulheres humanas e eles querem que 200 deles façam um pacto no topo do Monte Hermon. E eles descer. O que se segue é um dos mais histórias de origem extraordinárias em todos os lugares. Literatura antiga. Os observadores assumem esposas humanas. Seus descendentes são os Nephilims, gigantes de tamanho enorme e appetite. As origens dos Nephilim são contestado. Alguns, incluindo o autor de O Livro de Enoque, veja-os como os descendentes de anjos caídos que começam a consumir tudo ao redor. Eles, quando os recursos da Terra não estão, os Nefilim se voltam contra a humanidade em si. Mas isso nem é o mais importante, parte perigosa. Os observadores não apenas eles se reproduzem com humanos e os ensinam. O anjo Azel ensina a arte à humanidade de metalurgia. Como fazer espadas e escudos e armas de guerra. Outro ensina feitiçaria. Outro ensina astrologia. Outro ensina a arte de cosméticos e vaidade. De acordo com Enoque, a civilização humana não se desenvolveu naturalmente. Foi impulsionada por quedas, anjos que nos deram conhecimento que não tínhamos. Pare e pense nisso por um momento. A história do proibido. A fruta no Gênesis representa a humanidade, adquirindo conhecimento que não deveria. O livro de Enoque conta a mesma coisa. História, mas em um contexto completamente diferente. Escala. Não é uma única fruta de uma única árvore. É uma árvore inteira. Tecnologia que vale a pena para uma civilização. Transmitido por seres sobrenaturais desonestos. Seres. A implicação é impressionante. Que tudo aquilo a que chamamos progresso, guerra, indústria, até mesmo a beleza, era contaminado desde o início. O próprio conhecimento era uma espécie de maldição. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Mais tarde no livro, Enoque é levado em uma jornada pelo cosmos, não uma jornada metafórica. Um passeio literal de criação. Ele passa por camadas de céu. Ele vê armazéns onde neva. E granizo e vento são mantidos. Ele visita a prisão onde estão os vigias caídos, presos na escuridão, aguardando seu fim. Julgamento. Ele descreve estrelas que transgrediram suas órbitas e são punidos por isso. E então, ele chega só o mais alto dos céus. Ele está diante do trono de Deus e ele vê uma figura sentado naquele trono. Uma figura de um... O texto chama o Filho do Homem. Se essa frase soa familiar. E deveria. Filho do Homem é o título que Jesus usa para ele mesmo, mais do que qualquer outro no Evangelhos. E os estudiosos debatem isso há muito tempo. De onde vem esse título? A resposta padrão aponta para o livro de Daniel, mas o livro de Enoque usa a frase de uma forma surpreendentemente próxima para como Jesus usa. Como um juiz cósmico, um ser preexistente em uma figura que sentar-se-á num trono de glória e separar os justos dos ímpios, no fim dos tempos. O Novo Testamento. O livro de Judas, na verdade, cita
e esse seta leva-fruto de Enoque diretamente. Judas versículos 14 e 15. Faça referência a uma profecia de Enoque sobre o Senhor virá com 10.000 dos seus santos, aqueles para executar o julgamento. Isso não é uma ilusão. Essa é uma citação direta. Judas, um livro canônico da Bíblia, trata Enoque como escritura autorizada. Então, temos um texto que foi citado em o Novo Testamento, um texto que foi lido nas primeiras igrejas, um texto que moldou a linguagem e a teologia do Evangelhos. E em algum momento foi apagado dos registros bíblicos. Pense sobre isso. Um livro tão influente, antigo, profundamente conectado às próprias origens do cristianismo, e alguém decidiram que não pertencia. Por quê? Vamos descobrir. Para isso. Mas primeiro, precisamos conversar sobre o momento em que esses textos perdidos apareceram, gritando de volta para a luz. A descoberta que mudou tudo. O ano é 1947. Um pastor beduíno, chamado Muhammad Adib, está procurando uma cabra perdida ao longo do penhascos perto do Mar Morto. Ele joga rocha em uma caverna e, em vez do som de cabra, ele ouve alguma coisa. Estilhaços, cerâmica. Ele entra e encontra uma coleção de antigos jarros de barro. Dentro desses vasos há pergaminhos, couro, pergaminhos envoltos em linho, preservados por César, o ar seco do deserto por mais de 2.000 anos. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947. Nossos melhores manuscritos hebraicos, os livros do Antigo Testamento, datam de cerca de 1.000 depois de Cristo. Ele não tem ideia do que acabou de acontecer. Encontrado. Ele venderá esses primeiros pergaminhos por praticamente nada. Alguns dólares. A um negociante de antiguidades em Belém. E os pergaminhos passarão pelas mãos de comerciantes e intermediários antes, pousando nas mesas de estudiosos que reconhecerão imediatamente o que são, olhando. E quando eles fazem isso, o mundo vai prender a respiração, porque o que é isso? O pastor acabou encontrando a vontade. Tornar-se o mais importante sítio arqueológico. Descoberta do século XX. Os manuscritos do Mar Morto. Ao longo da próxima década, os arqueólogos descobrirão quase 1.000 manuscritos em 11 cavernas, perto da antiga sítio de Qumran. Fragmentos de um texto bíblico. Rola página junto com outras relíquias que foram encontradas em cavernas no deserto de Israel. Os textos incluem as cópias mais antigas conhecidas de quase todos os livros da Bíblia hebraica. Eles datam aproximadamente do século III, desde antes de Cristo até o século I depois de Cristo. E eles não apenas confirmam a antiguidade dos textos bíblicos padrão. Eles também incluem livros que não estão na Bíblia, de forma alguma. E entre os manuscritos do Mar Morto, havia várias cópias do livro de Tessier. Enoque, em aramaico, a língua de Jesus, ele mesmo falou. Nem uma cópia, nem duas. 11 cópias de um livro que é convencional. O cristianismo havia rejeitado como uma falsificação, uma invenção tardia, um texto não confiável. Mas lá estava ele, guardado em potes. Ao lado de cópias de Isaías e Deuteronômio, do mesmo período, preservado pela mesma comunidade, tratado com a mesma reverência, que esse número afundar. 11 cópias. Para colocar isso em perspectiva, apenas cerca de 30 cópias do Livros dos Salmos foram encontrados em Qumran. Os Salmos, o livro mais popular da Bíblia hebraica, a mais amplamente utilizada na adoração. E Enoque tinha 11. Isso não parece ser um texto marginal. Isso parece um best-seller. Isso soa como um livro que esta comunidade considerou absolutamente essencial. A comunidade em Qumran. Provavelmente os essênios eram seita judaica profundamente devota, que tinha retirada da corrupção o estabelecimento do Templo de Jerusalém. Eles viviam vidas austeras e disciplinadas, dedicado à oração, pureza ritual e o estudo das Escrituras. Estes não eram leitores casuais. Essas eram pessoas que acreditavam que o fim do mundo estava aproximando-se e que sua biblioteca era uma confiança sagrada. E eles escolheram preservar Enoque.
ao lado de Gênesis, ao lado de Êxodo, juntamente com a própria Torá. Os pergaminhos também continham fragmentos de Jubileias. Temos fragmentos que são de um livro bíblico que foram descobertos em uma escavação arqueológica do Arco. Fragmentos de pergaminho fazem parte de um conjunto de artefatos. O Testamento de Levi, Manish, o Livro dos Gigantes e inúmeros outros textos que estiveram perdidos para o cristianismo ocidental durante séculos. Não se tratavam de falsificações medievais. Não eram documentos marginais rabiscados por hereges. Eram textos antigos, pré-cristãos, copiados e preservados com o mesmo cuidado que o restante da Bíblia. E a descoberta destruiu uma suposição confortável. Durante séculos, a Igreja sustentou que o cânone bíblico era definitivo, autoritativo e divinamente ordenado. Os livros da Bíblia estavam lá porque Deus assim o quis. Os livros fora da Bíblia estavam lá porque não pertenciam a ela. Mas os manuscritos do Mar Morto contavam uma história diferente. Eles mostravam um mundo em que os limites das escrituras eram fluidos, em que comunidades de crentes devotos liam e reverenciavam textos que mais tarde seriam excluídos, em que a linha divisória entre escritura e não escritura não existia da maneira como nos ensinaram. E isso levanta uma questão incômoda. Se esses textos foram considerados sagrados por séculos, o que mudou? Quem mudou isso? Política do cânone bíblico. É aqui que a história se torna política. E quando digo político, não me refiro a algo vagamente político, mas sim a negociações de poder, construção de impérios, política que acaba com carreiras. A formação do cânone bíblico não foi um evento isolado. Não houve uma reunião de diretoria, onde um comitê conferiu itens em uma lista e publicou um índice final. Foi um processo longo, complexo e contencioso que se desenrolou ao longo de séculos. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma lista consensual de textos autorizados. Diferentes igrejas em diferentes cidades usavam diferentes coleções bíblicas. A igreja em Alexandria podia ler o Evangelho do pastor de Hermas como escritura. A igreja em Antioquia podia rejeitá-lo completamente. Algumas comunidades liam o Evangelho de Tomé. Outros nunca tinham ouvido falar disso. A ideia de um cânone fixo e fechado simplesmente não existia ainda. A primeira tentativa conhecida de criar uma lista definitiva veio de um homem chamado Marion, por volta de 140 d.C. Marion era um rico armador e teólogo que acreditava que o Deus do Antigo Testamento era uma divindade inferior e diferente do Deus revelado por Jesus. Ele criou seu próprio cânone, uma versão simplificada que incluía apenas um Evangelho de Lucas modificado e 10 cartas de Paulo. Sem Antigo Testamento, sem outros evangelhos. A igreja dominante rejeitou Marconi como herege, mas seu ato de criar um cânone a obrigou a reagir. Se alguém pretendia definir o que é a Bíblia, a igreja precisava defini-la primeiro. Ao longo dos 2 séculos seguintes, líderes da igreja como Irineu, Orígenes, Atanásio e Jerônimo debateram e refinaram a lista. A Carta Pascal de Atanásio, de 367 d.C., é o documento mais antigo conhecido que lista os 27 livros do Novo Testamento exatamente como os conhecemos hoje. Mas mesmo isso não foi universalmente aceito, e a igreja síria usava um cânone diferente. A igreja etíope usava um cânone diferente. O debate continuou por séculos, e aqui está a parte que raramente é discutida. Essas decisões não foram tomadas no vácuo. Foram tomadas em um mundo onde o cristianismo havia passado de uma minoria perseguida à religião oficial do Império Romano. O número de cristãos está crescendo, e o que começou como um movimento muito pequeno, com base em Jerusalém, agora se espalhou por todo o Império. Após a conversão de Constantino, no início do século IV, a igreja se viu, repentinamente, entrelaçada com o poder imperial. Decisões teológicas passaram a ter consequências políticas. Bispos que caíssem em desgraça podiam ser exilados. Livros que desafiassem a ortodoxia emergente podiam ser destruídos por ordem do imperador. E o próprio imperador tinha interesse na unidade religiosa. Uma igreja dividida significava um império dividido. Este era o contexto em que as decisões canônicas estavam sendo tomadas, não em silêncio e oração isolada,
Mas num mundo onde teologia e política eram inseparáveis, onde a questão de quais livros pertenciam às Escrituras era também uma questão sobre quais ideias eram permitidas e quais representavam ameaças à nova ordem. Pense em um texto como o livro de Enoque. Ele descreve anjos que desafiam a autoridade de Deus e são punidos por isso. O texto descreve uma classe dominante e corrupta, destruída pelo julgamento divino. Descreve um conhecimento oculto, mantido longe dos poderosos e revelado apenas ao remanescente fiel. Para uma igreja que acabara de se tornar a estrutura de poder, esses temas eram, no mínimo, inconvenientes e, no máximo, perigosos. Ou considere o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Diferentemente dos evangelhos canônicos, Tomé não possui narrativa, nascimento, crucificação ou ressurreição, apenas ditos. Muitos deles são místicos e introspectivos. O reino de Deus está dentro de você. Tomé diz: você não precisa de um padre. Você não precisa de uma igreja. Você não precisa de uma hierarquia. Isso é uma ameaça direta à religião institucional. Agora, quero ser cuidadoso aqui. Seria fácil transformar isso em uma teoria da conspiração, dizendo que a igreja suprimiu deliberadamente a verdade para manter o poder. E embora haja alguma verdade nessa perspectiva, ela também é simplista demais. Muitos dos primeiros líderes da igreja acreditavam genuinamente que estavam preservando os textos mais autênticos e confiáveis. Eles tinham critérios teológicos, autoria apostólica, consistência com a tradição oral e uso generalizado no culto. Nem todos os livros excluídos foram excluídos por serem perigosos. Alguns foram excluídos por serem obscuros, por terem origens incertas, ou por contradizerem textos mais amplamente confiáveis. Mas a realidade é esta. O processo foi humano. Foi influenciado pela geografia, pela política, pela linguagem e pelo poder. A Bíblia que você tem em mãos hoje é o produto de séculos de debate entre pessoas falíveis, que fizeram escolhas difíceis, sob enorme pressão. E diferentes grupos de pessoas falíveis fizeram escolhas diferentes. É por isso que temos diferentes Bíblias, afinal. A questão não é se o cânone foi moldado por mãos humanas. Claramente foi. A questão é se algo importante se perdeu no processo. Por que isso importa hoje? Você pode estar pensando, certo, interessante aula de história, mas o que tudo isso tem a ver com o presente? Mais do que você imagina. Estamos vivendo um momento de extraordinário interesse nesses textos perdidos e ocultos. Acadêmicos estão publicando novas traduções. Podcasters estão discutindo-os. Pesquisadores independentes estão lendo-os em vídeo e acumulando milhões de visualizações. O livro de Enoque, por si só, tornou-se um dos textos religiosos mais pesquisados na internet. As pessoas estão ávidas por esse material, de uma forma que seria impensável há apenas 20 anos. E isso não está acontecendo apenas em círculos acadêmicos. Está acontecendo na cultura pop. Segundo informações, Mel Gibson está desenvolvendo um filme centrado na ressurreição de Cristo. E, de acordo com os primeiros relatos, o projeto se baseia em temas e imagens que vão além dos relatos tradicionais dos evangelhos. Independentemente de o produto final dialogar diretamente com textos como Enoque ou Tomé, o simples fato de um cineasta renomado estar revisitando esse território já indica algo. O público em geral está se interessando pelas partes da história que nunca foram contadas. E há uma razão para isso. Vivemos na era da transparência. Uma era em que a informação circula mais rápido do que as instituições conseguem controlá-la. Durante a maior parte da história da humanidade, o acesso a textos antigos era limitado a estudiosos, monges e a elite religiosa. Se você quisesse ler o livro de Enoque em 1800, precisaria viajar para a Etiópia, aprender gaélico e ter acesso a manuscritos mantidos pela igreja. Hoje, você pode baixar uma tradução no seu celular em 30 segundos. Os guardiões perderam seus portões. E as pessoas estão lendo. Eles estão lendo Enoque e encontrando ideias que ressoam com suas intuições mais profundas sobre o mundo. Estão lendo o Evangelho de Tomé e encontrando um Jesus que soa mais místico do que monarca. Estão lendo o Apocalipse de Pedro e encontrando visões da vida após a morte, muito mais vívidas e estranhas do que qualquer coisa no Apocalipse. E eles estão fazendo a pergunta óbvia: por que ninguém me contou sobre isso?
E talvez esse seja o verdadeiro significado desses livros ocultos. Não que contenham conhecimento secreto, profecias suprimidas ou um código secreto que revelará o futuro, mas sim que nos lembrem de algo que esquecemos. A Bíblia nunca teve a intenção de ser um caso encerrado. Sempre foi uma conversa viva, um diálogo entre comunidades ao longo dos séculos sobre as maiores questões que os seres humanos já se fizeram. Quem somos nós? De onde viemos? Existe algo além do que podemos ver? E se existe, está nos observando? O livro de Enoque diz que sim. Sim, enfaticamente. Diz que existem seres nos céus que observam a humanidade desde o princípio. Que alguns deles ultrapassaram um limite. Que sua interferência mudou o curso da história humana. E que um dia, tudo isso, cada segredo, cada ato de violência, cada verdade oculta, será revelado. Você pode interpretar isso como mitologia. Você pode interpretar como teologia. Você pode interpretá-lo como uma alegoria, mas não como irrelevante. Porque as perguntas que ele levanta são as mesmas que ainda fazemos hoje. As mesmas perguntas que nos impulsionam a construir telescópios, aceleradores de partículas e inteligência artificial. As mesmas perguntas que tiram o sono de filósofos, físicos e teólogos. O que está sendo escondido de nós? E por quê? Percorremos fragmentos da história que nunca deveriam ter coexistido em uma única narrativa. Textos preservados e textos apagados. Vozes elevadas e vozes sepultadas. Do Evangelho de Maria Madalena ao Apocalipse de Pedro, e de manuscritos sussurrados em arquivos de mosteiros a pergaminhos escondidos na escuridão do deserto, cada um acrescenta mais uma peça a uma história que nunca foi verdadeiramente concluída, apenas editada. E quanto mais se avança, menos definidos se tornam os limites. O que foi removido por ser falso. E o que foi removido por ser incontrolável. Porque, uma vez que você percebe que a base é maior do que a versão que lhe foi apresentada, a questão deixa de ser sobre crença. Passa a ser sobre origem, sobre quem tinha a autoridade para decidir o que a humanidade lembraria e o que esqueceria. E em algum lugar entre preservação e supressão, entre escrituras e silêncio, permanece uma possibilidade inquietante. E se as partes mais importantes da história nunca tivessem se perdido? E se elas simplesmente nunca tivessem sido feitas para serem lidas juntas? Assim, à medida que os pergaminhos continuam a vir à tona e os fragmentos continuam a se alinhar em padrões que ninguém reconhece oficialmente, a questão não é mais o que nos foi ocultado. É esta. Quem ainda decide o que nos é permitido descobrir em seguida?